Boa noite, meus irmãos. Como é maravilhoso estar juntamente com os irmãos mais uma vez. E nós vamos louvar e glorificar ao Deus que cuida de nós, que nos ama e que não importa onde estivermos, até mesmo no secreto do nosso quarto, Ele nos vê, Ele nos acode e Ele sempre ouve as nossas orações. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi o meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar.
uma só. Deus está com você, Deus está com a sua família. Confie, Ele te ama. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Oh, oh, oh. Olá, queridos irmãos, boa noite. Louvamos a Deus por este dia, louvamos a Deus por sua vida, que separou este tempo para que nós pudéssemos estar aqui meditando na palavra de Deus e cultuando ao Senhor, cada um de suas casas. Temos vivido dias difíceis, é verdade. Acredito que a pandemia tem durado muito mais do que nós esperávamos. Mas neste tempo é um tempo que nós ainda devemos permanecer em espírito de oração, buscando a Deus e suplicando a Ele que possa nos permitir passar por tudo que nós estamos passando. Nesta noite nós vamos continuar ministrando sobre o tema, a temática da família, e eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica nesta noite no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 9. Nós estamos envolvidos neste mês numa campanha intitulada Jesus Transforma Minha Família. Esta é a campanha promovida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e assim como nós, diversas outras igrejas batistas em todo o território nacional estão envolvidos nesta campanha. Todos os dias nós temos devocionais no canal, no YouTube de nossa igreja e você pode acessá-lo. Na medida em que você acessar e ouvir, eu também gostaria de incentivar você a compartilhar com outras pessoas para que nós possamos alcançar outras vidas com a palavra de Deus. Basta você digitar o nome da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Bairro Matadouro, e você vai encontrar os vídeos de nossa igreja, dentre eles os devocionais Jesus Transforma Minha Família, todos os dias no canal de nossa igreja. Essa noite nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no texto de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 ao verso de número 9. Nós vamos estar falando nessa noite sobre educação de filhos, o caminho para o filho andar. Este é o tema da mensagem do assunto que iremos tratar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarra-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O caminho para o filho andar. Irmãos, falar sobre criação de filhos, sempre aceitei este desafio com muito temor e até certo tremor, por se tratar de uma grande responsabilidade
a doutrinação de filhos. Portanto, nesta noite, baseado neste texto, nós gostaríamos de apresentar e falar sobre algumas coisas no que diz respeito à instrução dos nossos filhos. Há pouco tempo sou pai e ter filhos é uma grande alegria, mas sobretudo uma alegria acompanhada também de uma grande responsabilidade. Nós temos esta consciência que criar filhos nos dias atuais é desafiador, mas também a paternidade, cremos biblicamente que a paternidade é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para todos aqueles que têm este privilégio. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, o verso 6 nos diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A grande questão, queridos irmãos, sobre a instrução é que ela não pode ser somente teoria, mas ela deve ser principalmente prática. Há pais que agem da seguinte forma: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Há pais que mandam os filhos para a igreja e falam: meu filho, este é o caminho, mas ficam em casa e deixam os filhos sozinhos. Há pais que não ensinam sobre a importância de servir a Cristo de maneira prática. Em outras palavras, há pessoas que são péssimos exemplos para os seus filhos no que diz respeito à vida cristã. Por isso é importante refletirmos nessa noite sobre a instrução dos nossos filhos. É importante falarmos sobre este assunto de grande relevância. Há pais que pregam a paz para os seus filhos, mas que vivem uma grande guerra dentro de suas casas. Há pais que deixam muito a desejar na instrução dos seus filhos. Torno a dizer, o exemplo prático, não somente teórico, ele contribui muito para o progresso do seu filho. Isso porque os nossos filhos estão matriculados na escola da nossa casa. Os nossos filhos nos assistem diariamente, eles estão observando cada atitude e cada comportamento nosso. A orientação bíblica do texto qual lemos, ela vem dizendo da seguinte forma: ensina com persistência a seus filhos. E nesse sentido, ensinar a palavra de Deus. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, ou seja, converse a respeito da palavra de Deus, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-os como um sinal nos braços, ou seja, em todo momento, em cada ocasião da vida diária, é um momento para instruirmos os nossos filhos sobre a palavra de Deus. Muitos pais, queridos irmãos, falham em ser um modelo consistente para os seus filhos. Eu quero dizer para você nesta noite, o seu filho, os nossos filhos estão matriculados na escola e o nome dessa escola é Minha Casa. Nossos filhos estão antenados em tudo aquilo que fazemos. Eles estão observando cada atitude nossa. O livro de Deuteronômio é um livro que trata sobre a lei de Deus para uma nova geração. Moisés aconselhou os pais a falar da palavra de Deus em casa e a passá-la aos filhos e a permitir que esta palavra os guiasse. Ali, Moisés recapitulou a história da fidelidade de Deus e externou a nova geração, exortou a nova geração a ser obediente aos mandamentos da aliança. Deuteronômio capítulo 6 é fundamental nas Escrituras quando se trata de instrução espiritual no lar. O amor de Deus é o ponto de partida no que diz respeito a esta instrução. O verso 4 e o verso 5 de Deuteronômio 6 começa pelos pais que têm o compromisso de lealdade e exclusividade com um único Senhor. O verso 6 fala sobre o fato de manifestar-se o desejo pela palavra de Deus, a devoção pela palavra de Deus. Também
nos trata o seguinte texto sobre a instrução formal e informal, espontânea e planejada, simbólica e constante dos filhos no caminho do Senhor. O texto nos diz ensinar com persistência, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. O texto nos diz sobre isso, sobre a instrução com persistência, com perseverança. É isso que Deuteronômio capítulo 6 está nos falando, sobre uma instrução bíblica, sobre uma instrução baseada na palavra de Deus. Queridos irmãos, a ideia central do texto em que nós lemos nos fala o seguinte: os pais são instrumentos de Deus para preservar princípios, valores morais e éticos, principalmente os valores espirituais que mantêm o reino aqui na terra. Esta é a ênfase do texto em que lemos. Os pais, nós somos instrumentos de Deus para preservar princípios, valores morais e éticos, principalmente os valores espirituais que tratam sobre o reino de Deus na vida dos nossos filhos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para passar e preservar estes princípios para com os nossos filhos. Por isso, irmãos, nós temos a grande responsabilidade de instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Essa educação deve abranger diversas áreas, essa instrução abrange diversas áreas, mas essa noite eu quero abordar apenas 3. A primeira instrução é sobre a educação bíblica. Educação bíblica, os filhos devem ser orientados de acordo com princípios bíblicos. O texto diz que devemos ensinar a palavra com persistência, os valores de Deus que mantêm a sociedade em harmonia. Por isso devemos ensinar a palavra com persistência. Não podemos passar uma responsabilidade que é nossa. Educação bíblica de filhos não é responsabilidade da igreja. Cuidado, não crie seus filhos religiosos, não crie seus filhos, crie seus filhos de maneira que eles possam amar a Jesus e a servi-lo. Educação bíblica é uma responsabilidade primária da família, dos pais. É nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós precisamos ter o cuidado de não fazer com que o cristianismo em nossa casa fique restrito apenas a uma oração, queridos irmãos, na hora do almoço. Precisamos ensinar nossos filhos sobre a espontaneidade, sobre a piedade no exercício da fé. Irmãos, nós precisamos ensinar nossas crianças a amar a Deus, precisamos ensinar nossos filhos sobre a devoção a Deus, sobre os valores da palavra de Deus, precisamos ensinar os nossos filhos que Deus, irmãos, Deus criou o homem e criou mulher, e o que passar disso é procedência do inferno. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e instruí-los a amar a palavra de Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma, de todo o entendimento. É isso que a Bíblia nos ensina e nos recomenda. Precisamos ensinar nossos filhos, queridos irmãos, sobre Jesus. Precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam de Jesus, que eles precisam ter uma experiência pessoal com Jesus, porque filho de crente não é crentinho. Cada pessoa, cada ser humano precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, e os nossos filhos se enquadram nisso. Nós precisamos orar diariamente para que eles, os nossos filhos, tenham uma experiência com Jesus, experiência pessoal de conversão. Precisamos ensinar os nossos filhos, e isso de maneira prática, principalmente o que é ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Precisamos ensinar aos nossos filhos sobre valores eternos, e estes valores estão aqui na palavra de Deus. Educação bíblica é um primeiro princípio que eu estou falando nesta noite. Ao falar sobre educação bíblica, eu me lembro do exemplo de uma mãe chamada Susana Wesley. Essa mulher, ela teve 19 filhos.
Todos os dias ela tinha momentos devocionais, de maneira primeiramente sozinha, mas em algum momento do dia ela também separava um momento, ela interrompia algum momento que ela estava fazendo no decorrer do dia para orar pessoalmente por cada filho. Ela depois colocava-os debaixo do seu avental e orava por cada um deles. Susana Wesley é mãe de John Wesley. John Wesley, um grande servo do Senhor. Que nós possamos orar e interceder ao Senhor pela vida dos nossos filhos, para que eles possam ser crentes, para que eles possam amar a Deus, para que eles possam viver segundo o propósito de Deus, irmãos. Há uma outra coisa que nós gostaríamos de falar. Falamos sobre o princípio da educação bíblica, agora sobre o princípio da educação social. Educação social. Devemos preparar nossos filhos para viver em sociedade, ensinando princípios básicos de respeito às autoridades, princípios de honestidade, de caráter, de integridade, princípio de verdade e amor. E a melhor forma de instruirmos os nossos filhos com estes princípios é sendo exemplos para ele de forma prática, falando a verdade, sendo íntegro, vivendo em honestidade, sendo uma pessoa de caráter e princípios. Em uma comunidade egoísta, onde os valores estão distorcidos, precisamos desenvolver uma geração que faça a diferença e que comece a transformar a sociedade. Irmãos, nossos filhos terão um papel fundamental no processo de mudar a geração futura. Portanto, é necessário que nós possamos também dar educação social aos nossos filhos. O terceiro ponto é sobre a educação profissional. Outra responsabilidade dos pais é a formação profissional dos filhos. Algumas pessoas não dão importância à formação profissional de seus filhos e os deixam sem escolaridade. As crianças precisam frequentar as escolas, irmãos. Você precisa chegar junto. Se é filho, se é seu neto, se for o caso de ter ausência de pai ou de mãe, você precisa estar presente, o incentivando a estudar, a frequentar a escola. As crianças precisam frequentar as escolas, serem acompanhadas e influenciadas positivamente pelos pais. Seu filho precisa de você, ele precisa que você o motive, ele precisa que você o acompanhe na escola, ele precisa que você o acompanhe na vida. Em muitos momentos presenteamos os nossos filhos com várias coisas, vários brinquedos e roupas até mesmo. Mas também é importante que você possa o motivar a estudar, o dando livros de presente, por que não? Dê livros de presente. Eu lá em casa estou lotado de livro de presente que eu ganhei do Vinícius. Então nós precisamos incentivar, motivar a pessoa a estudar. Esta é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade dos pais, a formação profissional dos filhos. A Bíblia, na educação dos filhos, ela nos ensina a pregarmos a palavra para os nossos filhos. Vivemos uma época em que alguns defendem a ideia de que não pode haver disciplina para com os nossos filhos, irmãos. E dizem também que as crianças não podem ser contrariadas. Portanto, elas não podem ouvir a palavra não. Como resultado, nós temos visto uma geração cheia de rebeldia, uma geração cheia de mimimi, mas também nós precisamos pensar o que diz a palavra de Deus a respeito da criação de filhos nesse sentido. A palavra de Deus, ela é muito clara quando diz que os filhos devem ser criados com disciplina, e ela nos orienta dando passos para a educação dos nossos filhos. O primeiro, pais, não irrite seus filhos. Efésios 6, verso de número 4 nos diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Precisamos
instruí-los na palavra de Deus, também não devemos, segundo a Bíblia nos orienta, provocar ira, despertar ira em nossos filhos. Uma segunda coisa, nós precisamos criar os filhos no conselho do Senhor. Provérbios capítulo 13, verso 24 nos diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o corrige. Em algum momento na criação dos filhos será necessário fazer uso da vara, e isto é orientação bíblica, criar os filhos no conselho do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso de número 6, nos diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus é o nosso Pai e Deus nos corrige quando nós precisamos. De igual forma, nós precisamos também corrigir os nossos filhos quando necessário. Quando necessário, precisamos falar não, para que nós não venhamos a criar monstros dentro da nossa casa. Susana Wesley, uma vez já citada aqui, ela disse: o pai que se submete à vontade dos filhos faz a vontade do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Nós não podemos fazer tudo o que os nossos filhos querem. Nós precisamos buscar sabedoria, discernimento em Deus, e que nós possamos ser sábios ao instruir os nossos filhos, tendo a Bíblia em nossas mãos e em nossa mente para instruirmos da melhor forma possível os nossos filhos. Irmãos, para fechar, a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Nós precisamos de famílias onde cada cônjuge conheça a sua responsabilidade e onde os filhos tenham a garantia de uma educação completa, tanto secular como principalmente a instrução espiritual. E a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A Bíblia também diz, no verso 4 do Salmo 127, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos na juventude. Irmãos, os nossos filhos são presentes de Deus em nossas vidas. Uma herança que Deus nos deu. Uma herança não é apenas para ser recebida, mas uma herança também é para ser cultivada e cuidada. Este é o nosso papel como pais ao receber esta herança, treinar os nossos filhos na justiça e treiná-los para a vida. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos, como o texto bíblico nos diz, são como flechas nas mãos do guerreiro. E esta figura de flechas nas mãos do guerreiro trazem lições para nossas vidas. A primeira é que o guerreiro, ele carrega suas flechas e não a entrega a ninguém. Os pais, de igual forma, carregam seus filhos no coração e nos braços e não devem transmitir a responsabilidade de instrução dos seus filhos para ninguém. A responsabilidade de instruir os filhos, de educar os filhos, é dos pais, é do pai e é da mãe. E nós não devemos transmitir esta responsabilidade a outra pessoa. Há uma segunda coisa que também aprendemos com a figura do guerreiro, descrita no verso 4 do Salmo 127. O guerreiro carrega suas flechas para lançarem para longe. Os pais, queridos irmãos, não carregam os filhos para si, mas os preparam para lançarem ele no futuro, lançarem no projeto de Deus, o lançarem para fazer a vontade de Deus. Uma terceira coisa sobre a figura do guerreiro: o guerreiro, ele não desperdiça suas flechas, mas as lança no alvo certo. Os pais devem criar os filhos para viverem na presença de Deus e para a glória de Deus. O guerreiro usa suas flechas para se defender. De igual forma, os pais
que investem nos filhos, que amam os filhos e cuidam dos filhos, certamente no futuro terão filhos amigos e pertos para protegê-los. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento do altos céus para instruirmos os nossos filhos, para sermos bênção de Deus na vida dos nossos filhos. A família, nós não podemos nos esquecer, a família é o lugar mais importante para se investir nos filhos. A família é o lugar mais importante para se investir em nossos filhos. Que instrução você tem dado ao seu filho? De que forma você tem instruído os seus filhos? Eu me lembro de que o profeta Eli, que era um servo de Deus, a Bíblia nos narra em 1 Samuel 2, verso 12, o texto nos diz que os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Eu estou dizendo o exemplo do profeta Eli, porque cada um de nós, a começar até mesmo de nós, líderes, precisamos ser cuidadosos na instrução dos nossos filhos, para que os nossos filhos no futuro possam ser tementes a Deus e amarem a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós possamos praticar o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Ensinar com persistência a palavra de Deus a cada um dos nossos filhos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Nós vamos estar orando neste momento. Pai querido e amado, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela nos orienta e nos adverte sobre a instrução dos nossos filhos. Senhor, somos falhos, é verdade, somos imperfeitos e cheios de defeitos. Mas essa noite nós queremos pedir ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos dar sabedoria vinda dos altos céus, para que nós possamos ser sábios na instrução dos nossos filhos. Pai, que o Senhor abençoe para que os nossos filhos possam ser tementes ao Senhor, para que os nossos filhos possam amar ao Senhor de todos os seus entendimentos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que como pais, nós possamos ser instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, que como pais nós possamos ser exemplos para os nossos filhos, na fé, no trato e em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Fica conosco a cada dia e que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada pai, cada mãe, que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor na doutrinação dos nossos filhos. Nós oramos a Ti, clamando pelos nossos filhos, em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força